pelas portas dele em algumas traduções está com louvor, e em seus átrios com louvor. Louvai-o e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade, ela dura de geração em geração. A palavra nos fala sobre celebrar, adorar. E, queridos irmãos, eu estava pensando, nesse texto, sobre os diversos tipos de celebração e celebração em alguns momentos da nossa vida. O celebrar, podemos, como estávamos há algumas horas atrás, celebrando o enlace matrimonial de um irmão querido, e nós estávamos ali celebrando talvez depois de uma vitória, E isso pode ser de cunho pessoal ou coletivo. Às vezes nós estamos ali celebrando, queridos irmãos, e a gente fala assim: Senhor, como o Senhor foi bom. Eu fico pensando nos estudantes, como celebram quando veem ali a sua participação, não só a participação, mas a aprovação num concurso. Já viu, meus amados irmãos, como celebram? Obrigado, Deus! Celebram ali também. Aqueles queridos irmãos que celebram, e eu estou junto com esses, quando celebram a vinda de alguém querido, ou de alguma pessoa querida. Essa semana foi a Radassa, irmãos, nós fomos para o hospital, e nós estávamos ali, irmãos. Olha, eu quero dizer uma coisa, você vovô, você que ainda não é avô e não passou por isso, nós estávamos, irmãos, pensa o pastor, já com essa idade, com essa carcaça, subindo escada correndo e descendo escada correndo. E, meus amados irmãos, nós estávamos celebrando ali o nascimento da Radassa, e quando eu vi os meus filhos com aquela criancinha ainda, irmãos, eu fiquei parando pelo dom da vida. Eu falei assim: olha como essa menina parece com um avô. Eu não sei porque que os irmãos estão rindo. Não importa o que vocês achem ou não, como eu achei a minha neta parecida com o vovô. Mas, meus amados irmãos, eu estava ali celebrando pelo dom da vida. E, queridos irmãos, celebrar o Senhor é justamente entender como forma de gratidão. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Esse deveria ser o padrão de cada um de nós. Porque nós não entendemos as coisas de Deus. Hoje pela manhã, nós estávamos falando um pouco a alguns irmãos, e nós estávamos falando justamente sobre isso, queridos. Amados, nós não, ainda que não sejamos físicos, talvez você possa não entender nada de física, mas nós não estamos aqui voando fora da lei da gravidade, porque de alguma forma essa força opera em nós, e nós estamos caminhando. A rotação da Terra, falando sobre as estações do tempo, e nós podemos ver isso, queridos irmãos, pelo poder de Deus. Nós não andamos, meus amados irmãos, como que com GPS, e falando assim: olha, um meteoro vai cair aqui ou acolá, e com medo disso, porque o Senhor, Ele rege todas as coisas, e todas as coisas Ele tem em suas mãos, e muitas das vezes nós não reconhecemos isso. Há alguns anos, houve um pavor, porque falaram que um meteoro passaria muito próximo da Terra, e com isso poderia abalar muita coisa, queridos irmãos, e não sabem o que, porquê, como. Houve um desvio da rota da Terra, e, queridos irmãos, passou a milhões de distância da Terra, e parece que a gente fala assim: Senhor, isso foi pura coincidência, e nós não celebramos essas pequenas vitórias. Mas celebrai com júbilo ao Senhor. Eu fico pensando, meus amados irmãos, como Deus criou o céu e a terra, como tudo Deus fez. Eu estava juntamente com os irmãos, e como eu lembrei, queridos,
daquele louvor que diz para nós: nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo, separando a terra seca, separando todas as coisas, criando todas as coisas para os seus fins. Nós não plantamos, meus amados irmãos, e aqueles que gostam de assim fazê-lo, nós não plantamos uma mangueira hoje, nós colhemos amanhã. Os irmãos já pensaram se plantássemos uma mangueira e colhêssemos banana? Se plantássemos uma banana e colhêssemos abacate? Se plantássemos abacate, irmãos, vamos ver o que vai dar disso daí? Todas as coisas perfeitas às mãos e aos olhos de Deus. Mas nós não paramos para celebrar. Porque Deus é bom, porque Deus é fiel, porque Ele é perfeito. E aí, queridos irmãos, quando nós entendemos o poder e a alegria da celebração pelo que Deus é, não há como fazermos outra coisa. Coloca no verso de número 2, por favor, Lili. Quando nós entendemos isso, o verso de número 2, ele fala o seguinte: quando você entende o porquê e a quem você está celebrando, nós fazemos uma coisa: servimos ao Senhor com alegria. Vamos lá, mais uma vez, irmãos. Servir ao Senhor com Os irmãos não estão entendendo o espírito da coisa. Servir ao Senhor com alegria. Alegria. Porque esse é o Deus que tem nos guardado. Esse é o Deus que tem nos poupado. Esse é o Deus que tem estado conosco, meus amados irmãos. Eu celebrei a vida. E vou falar aos irmãos. Estava numa vigília, lá em Jardim Carioca, e eu tinha que me apresentar no serviço às 5 horas da manhã. Vocês vão ver se é para celebrar ou se não é para celebrar a vida. E estava minha irmã Cláudia, meu cunhado, Ricardo, e só que em Jardim Carioca, em Realengo, eu tinha que ir para a Rocha Miranda para assumir o serviço às 5 horas da manhã. E às 4 nós saímos de lá, irmãos. E eu estava com toda a minha indumentária, a minha roupa de serviço, o meu armamento de serviço. Eu estava no banco de trás do carro, e à frente estava o meu cunhado e estava a minha irmã. E quando nós chegamos numa rua ali em Marechal Hermes, o nosso carro foi cercado por 8 elementos, irmãos, e eu comecei a pensar comigo: eles vão descobrir a minha farda, eles vão descobrir a minha arma. Eu falei: Senhor, só não deixe que faça mal ao meu cunhado e à minha irmã. Eu já estava contando, meus amados irmãos, que eu ia me apresentar diante de Deus. E a Bíblia estava ali na frente do carro. E quando um daqueles homens chegaram e falaram o seguinte: vocês estão vindo da onde? Irmãos, eu tirei com todas as forças do meu pulmão. E eu gritei de dentro do carro: estamos vindo da vigília. Aí o camarada falou assim: eles são crentes, deixe os irmãos ir embora. Eu fui embora, irmão. E eu falei: Senhor, hoje eu já estou com alguns minutos de vida. E eu estava celebrando. Sabe por quê, irmãos? A minha vida poderia ter terminado ali. Se ela termina aqui, eu jamais conheceria os irmãos. Deus não nos poupa ou faz algo em nossas vidas para que nos gloriemos em si mesmos, mas para que o seu propósito, para que o seu querer, a sua vontade se cumpra. E quando ela se cumpre, meus amados irmãos, nós celebramos e servimos ao Senhor com alegria, porque reconhecemos o que Deus fez. Nós não somos ingratos ou de alguma forma nos esquecemos do poder ou da mão que nos guardou. Por isso, entrai diante dele com canto. Irmãos, eu comecei a ouvir, né? Sobre tua vida, ó meu irmão, não vale encantamento. Sobre tua vida, ó meu irmão, está a bênção do Senhor. A força dos seus opressores nunca te alcançará. Existe uma nuvem de glória
Existe uma chama que arde. Ah, irmãos, é celebrar. Porque a gente entende que nos meandros da vida, quem somos nós se nós estivermos com Deus? E o Senhor te chama para celebrar. Mas eu já celebrei também em meio à dor. Ah, irmãos, estávamos muito felizes depois do Dia das Mães. E fizemos uma festa para celebrar só falou tem negócio de chá revelação. Aí eu acabei com o chá revelação, revelei que vem logo a Isabela. Mas quando a nossa Elisa estava chegando, nós fizemos uma festa. E, irmãos, a minha família é muito festeira. E na segunda-feira o Senhor chamou a Elisa para a sua presença. E nós estávamos internados no hospital. Eu recebi mensagens dos irmãos, pastor, estamos orando. Mas eu recebi o diagnóstico que nós tínhamos perdido o nosso bebê. Eu não tinha o que falar para a Tati. Apenas dizer que eu não sei como, mas Deus continua tendo todas as coisas em suas mãos e por mais que havia dor no meu coração, eu não podia deixar de celebrar ao Senhor. Porque de alguma forma Deus nos deu a esperança e levou. Eu estava vendo a Juju, que não se continha em lágrimas. A minha mãe só falava para mim, estou orando por vocês, eu estou orando por vocês, e eu sabia disso. Mas, meus amados irmãos, eu queria convidar a você a ler o verso de número 4. Quando foi feito todo o procedimento de curetagem, quem já passou por isso sabe. E a Tati estava ali deitadinha, depois que voltou, a gente se questiona. E eu falo para os irmãos que enquanto Tati estava se recuperando, não havia outro lugar melhor de estar do que na presença de Deus. É aqui que a gente chora as nossas lágrimas. Entrai pelas portas dele Já houve momentos de entrar por essas portas aqui que, às vezes, sorrindo, os irmãos não sabem o que estava passando no meu coração. Já houve momentos, queridos irmãos, que eu digo aos irmãos, eu não vou falar mentira, que eu não desejava nem estar chegando aqui, principalmente quando chegávamos aqui para se despedir de um irmão que tinha partido. Mas o Senhor sempre colocou isso no meu coração. Entrai pelas portas dele com louvor e em seus átrios com hinos. E era justamente nesses momentos, queridos irmãos, e eu quero aqui dizer, né? E foi num dos momentos mais difíceis, eu falo para mim enquanto pastor, que passei aqui em Suruí. Foi quando nós perdemos o nosso irmão Eliel. E eu lembro, queridos irmãos, que quando estávamos aqui nos despedindo dele, Deus colocou uma canção no meu coração e eu cantei naquela despedida do Eliel. E os irmãos devem conhecer, que fala, a dor é a mesma em cada mortal, o medo da morte no dia final. Como há de ser o dia do adeus na vida de quem não vive com Deus? Viva com Deus agora e aqui e não tenha medo de um dia partir. Por isso eu insisto nos conselhos meus. Aceite a Cristo e viva com Deus. Irmãos, havia um sobrinho de Eliel que estava aqui, estava afastado e eu não sabia. E naquele dia, ele voltou para o Senhor. Recebi notícias que estava caminhando na presença do Senhor e eu estava falando assim, Senhor,
Como o Senhor faz essas coisas? Nós não celebramos a morte, nós celebramos a vida. E mesmo em meio à dor, o Senhor traz a alegria. Vou compartilhar aos irmãos quantas e quantas e quantas vezes nós estávamos orando, não é? Juntamente com alguns irmãos pela vida de alguns outros. E eu falo que quando o irmão Eusias, né, me chamou para fazer o seu casamento, eu estava no meu coração pensando sobre tantas coisas, filho da Ondina. E ele um dia chegou aqui e falou assim: pastor, eu quero acertar a minha vida com Deus. E eu falo para os irmãos, quando nos despedimos, talvez Ondina orou e não viu. Mas sempre entrou por essas portas com hino e com gratidão ao Senhor. Então, quando a gente, de alguma forma, vem à casa do Senhor com outro coração, não com aquele coração com o intuito de reclamar com Deus: Senhor, por que o Senhor fez isso na minha vida? Por que o Senhor permite isso? Por que não? Senhor, eu sei que eu não entendo, Senhor, mas eu creio que o Senhor é Deus sobre todas essas coisas. Por isso o meu coração será um coração de adorador quando entrar pelas portas da tua casa. Porque o Senhor é muito mais do que eu, enxerga muito mais do que eu, sabe muito mais do que eu. E quando eu deposito a minha esperança em Ti, Senhor, o Senhor nunca nos decepciona. E é assim que Deus faz na vida de cada um de nós. Porque a verdade do Senhor, ela estende-se de geração em geração. Porque o Senhor é bom, e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade, verso de número 5, estende-se de geração em geração. O que Deus pode fazer, Ele vai fazer. A gente lembra de alguns meses, tá aí o Edson, foi a Janaína também, que falou assim: pastor, precisamos orar pelo Bruno, pela Dilvinha. E teve uma noite que nós estávamos ali, eu e Janaína, ali à porta, e a Janaína falou assim: pastor, não estou entendendo nada, daquele jeito da Janaína. Pastor, não estou entendendo nada, pastor. Eu falei: Janaína, às vezes nós não temos que entender, Janaína, mas nós vamos ver a mão de Deus. E aí a gente viu o Bruno chegando. Irmãos, quantas vezes nós já tínhamos ido lá e falado, e falado assim, e aí dizia: não, pastor, um dia eu vou. Aí Deus fez assim, ó: vai primeiro Bruno. Aí Bruno foi. Aí depois eu estou ouvindo só, não, olha, pastor, se eu melhorar, se Deus fizer, e se não sei o quê. E falo: faz a tua obra, Senhor. E meus amados irmãos, se a gente entra com o coração trôpego, se a gente entra com o coração, como dizem alguns aí, mocambuzo diante de Deus, ele fala assim: Senhor, que tristeza. Irmãos, Deus é aquele que muda a tristeza em alegria. Mas eu não posso entrar pelas portas da casa do meu Deus com ingratidão. Eu não sei o que Deus vai fazer, mas eu sei que Ele pode fazer. E na vida de cada um de nós. Você foi convidado esta noite a estar conosco, a celebrar a este Deus que nós amamos. E se você tem reconhecido isso, talvez você tenha tantos questionamentos, e eu vou dizer para você, eu não sou expert para responder eles todos, eu não vou mentir para você. Mas de uma coisa eu sei: aquele que vai ao Senhor, de maneira alguma, Ele nos lança fora.
ainda que não entendamos, ainda que não vislumbramos saída, mas eu sei que esse Deus perfeito, que nos ama, guardará você da mesma forma que tem nos guardado. E eu convido a você nesta noite, se você deseja estar entregando a sua vida ao Senhor e dizendo: Pai, até aqui foi comigo. Quantas dificuldades, mas eu quero entregar nas suas mãos a minha vida. Certa feita eu fiz uma prova com Deus. Falei: Senhor, eu entrei na igreja, irmãos, e ouvi tanta gente feliz, irmãos. E eu, nos meus conceitos e preconceitos, eu olhava para dentro da igreja e falava assim: gente, essa galera aí que fica falando de um Deus que não vê, como é que pode ter essa certeza no seu coração? E quando eu entrei na igreja, eu falei assim: Senhor, se essa alegria é verdadeira, eu quero sentir essa alegria no meu coração. Chega de andar por mim mesmo, chega de bater cabeça, chega, porque agora, Senhor, é na tua mão, irmãos. Por isso que os irmãos ficam falando assim: Pastor Paulo tem um sorriso, não sei o quê. Eu não consigo parar de sorrir, irmãos. Sabe por quê, irmãos? Eu estou vivo, é bênção. E se Deus me levar? É bênção. Amém? Olha só, entendeu? Irmãos, vocês não... Olha, minhas irmãs já falaram aqui. Como nós éramos medrosos, irmãos. Olha, se a gente fosse para um sepultamento, era uma semana dormindo perto da cama da minha mãe. Mãe, passou um negócio ali. Eu estou vendo um negócio ali. Aí, para com isso, meus filhos, não sei o que lá. Deus guarda. Tá, Deus guarda. Tá legal, mãe. Mas guarda até 10 horas da noite. Depois de 10 horas da noite, na madrugada, quando a gente acordava, irmãos, era um atropelo no corredor da casa de mamãe. Porque a gente ficava ouvindo para ver quem acordava primeiro para deitar mais perto da cama de nossa mãe. E eu lembro que quando Jesus entrou na nossa vida, o medo foi embora, irmãos. Olha o que a palavra de Deus nos diz: não temerás o espanto noturno. Porque quando nós nos reconciliamos com o sono e colocamos a nossa cabeça no travesseiro, eu posso nem saber se eu vou acordar no amanhã, mas eu sei, se eu não acordar o amanhã, onde eu estarei. Por isso não tememos espanto noturno. E eu peço a você, se você deseja nesta noite estar entregando a sua vida ao Senhor, levante uma de suas mãos e eu quero orar por você. Eu não vou me delongar, mas eu quero fazer-te este convite. Se você tem sentido Deus tocar na sua vida e Deus falar ao seu coração nesta noite, levante uma de suas mãos. Eu quero orar por você, pela sua vida, pela sua família. Se há alguém nesta noite, com este gesto, eu estarei entendendo que você deseja ter um encontro com Cristo nesta noite e entregar a Ele o seu viver. Há alguém. Como o pastor falou, nós não delongaremos, mas essa é a oportunidade que Deus está lhe dando. Há alguém? Se houver, levante uma de suas mãos e nós estaremos orando por você. Se não, a minha oração é que Deus te permita e dê oportunidade em vida para que tomes essa decisão. Que Deus nos abençoe. Amém.